Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Mais um videozinho pro canal hoje, de férias agora finalmente. Comentar aí o vídeo do Dr. Fonfon. Quem não conhece o Dr. Fonfon, eu sou fã do Dr. Fonfon, ele tem um canal no YouTube. É o cara que me faz, eu me divirto assistindo os vídeos dele. Ultimamente ele anda meio chato, mas enfim, fez um vídeo legal aí e eu quero comentar. Ele falou sobre a questão climática, porque os Estados Unidos estão vivendo uma tormenta de frio que invadiu todo o continente norte-americano, não só os Estados Unidos. Climatologia é um negócio complexo. Duas cadeiras e o cara não sabe nem a metade de como funciona o processo. Pra vocês terem uma ideia, a previsão do tempo é feita com imagens de satélite que estão sobrevoando o globo e tirando fotos. E essas fotos são analisadas por supercomputadores que analisam as, as questões físicas para dizer se vai chover ou vai fazer sol, e mesmo assim os caras ainda erram, usando supercomputadores. Basicamente, então, para explicar, o Dr. Fonfon falou errado, mais uma desinformação aí. Ele explicou errado. Não vou entrar no caso dele, mas ele falou uma coisa totalmente errada, né? Que é o clima? Entre entre o nosso globo e o espaço sideral, a gente tem uma camada de ar, são moléculas de ar, que a gente chama de atmosfera, né? Elas ficam entre a parte sólida do chão, né, a nossa litosfera, e o espaço sideral que tem o vácuo. Então a gente tem uma camada bem fininha de oxigênio, em proporção ela é muito fina. Eu sei que os caras vão dizer que tem 40, 50 quilômetros de altitude, mais até, mas se tu comparar com o tamanho do planeta, ela é uma camada bem fininha, ela é como se fosse um pó na bola de futebol, uma poeirinha ali. Uma camada muito fina. E essa camada é formada basicamente por oxigênio e outros gases, né? Gás carbônico, umidade, a umidade que fica aí voa junto com o oxigênio aí na atmosfera. E essas moléculas de ar elas ficam se movimentando dentro da atmosfera como se fosse um oceano. A gente pode imaginar que o oceano, que a atmosfera é uma camada de ar como se fosse nós, eu sempre uso esse exemplo pro sexto ano no caso, né? Para explicar pro sexto ano como funciona. A gente é mais ou menos como um peixinho Nemo. O peixinho vive lá no fundo do mar, ele vive ali boiando e passeando pelo fundo do mar, ele não deve ter no minúsculo cérebro dele, ele não deve ter a percepção de que ele está dentro da água. Ele só vai ver que ele está dentro da água a hora e momento que joga ele para fora da água. Ele vai ver que ele está fora do ambiente dele. Nós vivemos dentro dessa camada de oxigênio, a gente praticamente não percebe essa camada, só quando bate um vento, uma rajada, né? O ventilador, a gente liga o ventilador, né? E a movimentação dessas moléculas é um troço muito complicado de explicar, mas ela depende de muitos fatores, o relevo, o clima depende de muitos fatores. Tá? Mas a movimentação dessas moléculas a gente chama de clima. Tá? Ela depende de inúmeros fatores, muitos, relevo, a composição do ar, a umidade presente no ar, a pressão, a temperatura. Então ela depende de muitos itens que vão se somando para dizer assim como que essa molécula de ar ela vai se comportar. Mas basicamente, para resumir, tem alguém chegando? Filipão tá de aniversário, diz um oi aqui pro vídeo. Quantos anos tu faz hoje, meu filho? Mostra aqui. 5 anos? Que joia! Tá ficando velho? Dá um joinha pro vídeo. Então, assim, ó, com a presença do meu filho aqui, tá de férias junto comigo. Ah, o movimento dessa camada de ar a gente chama de esse ar que está aqui dentro desse balão, a gente chama de clima, né? O clima que predomina no ambiente. Ele vai depender de muitos fatores.
Estou esvaziando aqui uma camada de ar. Isso aí. Então vai, então vai depender de vários fatores. Ah, mas basicamente o mais importante que qualquer cadeira de clima vai dizer no início da largada, qualquer cara que entende climatologia e vai falar de clima, ele vai dizer logo que quem comanda o clima, basicamente, o principal fator gerador do clima é o Sol, porque o Sol é o fator que gera calor, e o principal. Se a gente tirar da equação o Sol, o clima da Terra enlouquece no primeiro minuto. Por quê? Porque a atmosfera ela se movimenta basicamente com a troca de calor. O ar quente sobe, esfria, e quando o ar chega lá no topo, ele esfria e ele volta de novo para a superfície terrestre. Porque o Sol ele não esquenta o ar na camada, ele não esquenta o ar na atmosfera. Ele cruza, a luz solar cruza o Sol, a atmosfera, bate no chão da superfície terrestre. Esse chão esquenta como se fosse uma chapa no fogão. E esse calor do chão faz com que o ar se aqueça e ele suba, né? Então o Sol tem que bater numa superfície, esquentar a superfície, essa chapa esquece, a superfície esquenta, o ar que está perto e esse ar sobe. E é assim que acontecem as trocas de ar, né? O ar sobe, o ar quente sobe, esfria e desce. E leva, junto com esse movimento de sobe e desce, né? Pode parecer que são espirais assim, mas se tu olhar de cima, o ar sempre se movimenta em círculos, né? Como se fosse tornadinhos. O ar sempre sobe em círculos, né? E se fizer um corte vertical, a gente vê que um desenho como se fosse né, uma circulação, né? Sobe e desce. O movimento, então o Sol é o que comanda. Eu não acredito em aquecimento global. É não nesse aí que os malucos falam aí que o mundo vai acabar porque o ser humano está emitindo muito gás carbônico. Quem manda no clima terrestre é o Sol. Mais Sol, mais calor, menos Sol. Se tirar o Sol da equação, acaba o calor e a atmosfera enlouquece na hora, né? Mas esse negócio do aquecimento global aí é uma parte própria. Na época, em 2008, quando eu estava na faculdade, já diziam que isso aí estava meio tava mal contado. O aquecimento global estava. A história do aquecimento global é mal contada, né? Mas o Dr. Fofão disse que, na teoria louca dele lá, que a gente está vivendo as extremidades. Cada vez vai ficar mais frio no inverno e mais quente no verão. E ele usou o exemplo do hemisfério norte. O que o Dr. Fonfon não sabe é que outro fator que depende muito do clima, que comanda muito o clima, é continentalidade. O que é continentalidade? É as terras emersas, as terras que estão acima do mar, que é onde a gente está pisando agora. Né? Ou você está dentro do mar, ou você está dentro do continente, do território. Porque a lógica é bem simples, que eu explico no sexto ano também. Esse é outro exemplo que eu uso de sexto ano. O exemplo da piscina. Você tá no verão, meio-dia, o sol, a pina ali, torrando, pé descalço ao redor da piscina, seus pés começam a queimar. Qual é a lógica? Corre, sai do piso quente e pula na piscina. Porque a água da piscina ela tá uma temperatura menor do que o piso que está em volta da piscina. Então a lógica é bem simples. A água, a superfície aquosa, ela esquenta menos que a superfície sólida, que é o continente. E isso vale para o planeta Terra. Então, onde a gente vai ter mais continentes, vai esquentar mais. Onde a gente tem menos continente e mais oceano, vai esquentar menos. Tá? E aí, nessa lógica toda, a gente tem o hemisfério norte, que é o planeta Terra, a parte de cima do planeta Terra, e o hemisfério sul, que é a parte de baixo do planeta Terra. Eu vou contar um segredo que pouca gente sabe, que é um segredo geográfico super escondido da grande massa popular. É quase uma segredo oculto. A parte de baixo do planeta Terra tem menos terra e mais água. A gente aqui no hemisfério sul, a gente tem muito oceano e pouco continente. Para vocês terem uma noção, basicamente no hemisfério sul a gente tem
metade, mais ou menos, da África, parte da América do Sul, porque nem é toda a América do Sul que está dentro do continente do hemisfério sul. A gente tem lá na parte de baixo uma ilha que a gente chama de Antártida, e a gente tem ainda lá na Oceania, lá a Austrália, né? Então, basicamente, a gente tem e a gente tem o maior oceano, que é o Oceano Pacífico, que ocupa quase toda a extensão aí do nosso hemisfério sul. Enquanto que no hemisfério norte a gente tem a maior concentração de terras de continentes do planeta. Mais da metade do continente, da terra sólida, do lugar para pisar, está localizado no hemisfério norte. E aí entra aquela lógica. O que esquenta mais? Por isso que o verão na Europa e nos Estados Unidos ele sempre vai ser mais intenso que o hemisfério sul. Porque a continentalidade lá é muito maior. Essa presença de solo serve como uma chapa para esquentar a atmosfera. Então lá o calor vai ser mais extenso. Enquanto que no sul a gente tem a maior presença de oceanos e esses oceanos funcionam como literalmente como um radiador que resfria os continentes do hemisfério sul. E além de resfriar, esses oceanos ainda auxiliam jogando umidade para dentro do continente. Não é à toa que as maiores florestas tropicais e úmidas do planeta estão do hemisfério sul para baixo. Não vou dizer que todas estão, porque temos florestas tropicais que estão na linha do Equador ali para cima, né? Mas a maioria, as mais exuberantes, estão no Brasil, né? Basicamente a Mata Atlântica e a floresta amazônica ali ocupa uma floresta enorme, né? O brasileiro que desmatou tudo, né? Se fosse deixar originalmente, a floresta chegava até aqui no Rio Grande do Sul, né? Basicamente, aqui da Serra Gaúcha até os limites lá do Iapoque, né? Então, então, no sul a gente tem essa questão das águas oceânicas que resfriam o continente e ainda auxiliam enviando umidade para dentro do continente. E essa umidade vira chuva, por isso que a gente tem florestas úmidas na parte de baixo. Também na região equatorial, é uma região que tem bastante floresta tropicais úmidas, né? Não só tropical, floresta úmida. Então o Dr. Fofão, ele omitiu essa informação que no hemisfério norte sempre vai ser extremo. Outro exemplo a gente pode dizer, por que não neva na América do Sul com tanta extensão como na América do Norte? Por que na América do Sul neva menos? Neva só nas regiões de altitude, que seriam as cordilheiras? Por causa desse fator aí. O nosso frio aqui é frio, mas não é um frio que chega a dar não chega a propiciar neve e acúmulos de precipitação de neve. Enquanto que no norte, aí vem a questão que essa questão da falta de oceanos no norte, além de esquentar no verão, ela também aumenta o frio no inverno. Então, o calor no verão e o frio no inverno, eles são mais intensos no hemisfério norte. Sem contar que quando neva, tem a questão do albedo, que pouca gente se deu conta também. Que o que acontece quando tem uma camada de neve branca em cima da superfície? O que acontece? O sol, e estou falando inverno, né? O sol bate na neve e reflete para o céu de novo, como se fosse um. O branco é a cor que mais reflete calor, né? Ela tipo, serve como um escudo para refletir as ondas solares e voltar para o espaço, né? Volta para a atmosfera e não acaba esquentando a superfície. Quer dizer que começa a acumular neve e o frio começa a aumentar cada vez mais. Quanto mais branco o chão, menos menos calor a superfície vai reter. A climatologia é um troço complexo, super complexo. Tem muitos fatores aí. Por que tem um deserto em determinada região? E às vezes é por causa do relevo, né? Por que tem isso, assim, ali, chove aqui, chove ali, assado, assim. É uma ciência complexa e se usa computadores super modernos que calculam probabilidade da molécula do ar subir ou descer e assim por diante.
Antigamente a climatologia ela era mais primitiva, não digo primitiva, mas ela se baseava mais no instantâneo. O cara analisava a umidade do ar, a pressão atmosférica local, e ele podia dizer, ó, daqui a meia hora, 30 minutos, uma hora vai chover. Só que isso não adianta muito, né? Porque na época adiantava, porque o cara de manhã tentava prever o tempo durante o dia, que era muito difícil de acontecer, né? Daí ele fazia uma previsão de manhã e fazia uma previsão meio-dia, previsão da tarde, né? Mas era hoje, com o auxílio da tecnologia, imagem de satélite, cálculos em computador, a gente consegue prever com 2, 3 dias de antecedência como vai ser o clima durante o dia, com uma certa precisão. Não vou falar mal dos climatologistas, porque eles têm sim uma capacidade de prever com 3 dias de antecedência. Se você quer saber se vai chover amanhã, pode confiar ali no cara que eles vão acertar mais ou menos com alguma certa precisão como vai ser o clima durante o dia. Mais uma, doutor Fonfon, mais uma que você errou. Quem não conhece o doutor Fonfon, pesquisa na internet. De repente, não sei se vai achar por esse nome, mas é o cara que eu me divirto bastante. Boas férias, e vai ter novidade no meu canal. Agora nas férias eu vou animar o meu canal um pouco e eu vou falar só de geografia. Um abraço e feliz ano novo para todo mundo.